Então, tem a palavra o Zé Geraldo Souza Júnior. Então, eu agradeço muito ao Fábio Coutinho a distinção de poder, neste espaço, ter nessa sessão a oportunidade de apresentar esse livro. Já ao entrar, vi que o auditório é Ciro dos Anjos, um dos fundadores da UNB, e provavelmente quem garantiu o ato assinado pelo Juscelino, porque consta que, hesitando por algumas injunções de resistência a uma universidade aqui na nova capital, já chega a agitação do Rio de Janeiro, e se demorou muito a definir a outorga do espaço. Uma dessas objeções era de Israel Pinheiro, que chegou pela insistência de Darcy a oferecer, já que não tinha jeito, tentou inclusive envolver os dominicanos nessa história, mas o Darcy foi ao João 23 por emissários e conseguiu conciliar as coisas, arranjou um dominicano para ser vice-reitor, Frei Mateus, e o Israel ofereceu um terreno numa área rural, por isso que nós temos uma fazenda hoje, que o Darcy aceitou, mas continuou a exigir o espaço da universidade. Aí o Ciro soprou nos ouvidos do Victor Nunes Leal, que era o chefe da Casa Civil, que Thomas Jefferson, que foi presidente dos Estados Unidos, no seu epitáfio, só quis que tivesse 2 registros, que ele havia escrito artigos da Declaração de Direitos e que tinha fundado a Universidade de Virgínia. Não colocou que foi presidente da República, nada que o distinguisse mais do que esses 2 aspectos que para ele marcavam a trajetória de um estadista. Ele disse que o Juscelino mesmo disse: chama o Salgado. O Salgado era o ministro da Educação. E saiu o ato a mensagem para criar a Universidade de Brasília. Então, gratidão a Ciro dos Anjos. Primeiro presidente da UNB. Sim, vi lá, e que também foi um dos fundadores do nosso Instituto de Letras na UNB. Então, é uma honra. O Fábio me convidou para fazer a apresentação desse livro aqui e denunciou que tinha sido uma indicação do Vladimir de Carvalho, por conta do fato de que esse volume, que é o primeiro de uma série que está em preparo, Carmela é editora do jornal onde a coluna Lido para Você é publicada, uma paráfrase que fiz de um grande intelectual francês, um pesquisador do CNRS francês, André Jean Arnaud. Os juristas aqui presentes vão saber que Arnaud refundou a revista Droit et Société, que tinha sido criada em 1926 por Hans Kelsen e Digui, mas fez uma virada muito à esquerda, por conta da visão progressista do Arnaud. E o Arnaud tinha uma coluna na Droit et Société que se chamava Lire pour vous, em que ele fazia recensões de trabalhos com a força de ser um dos senhores do CNRS, que é o CNPq francês, E eu, com a licença dele, um dos resumos que ele fez foi do direito achado na rua, Le droit trouvé de la rue, fiz essa sugestão da Carmela, que dirige um jornal do Rio Grande do Sul. Hoje ele é virtual, mas já foi impresso 17 anos. Agora está com 18 anos, Um jornal chamado Estado de Direito, com sessões muito ativas, vivas, uma bela sessão que ela mantém, Conselhos de Quixote para a Justiça. Sabem que no Don Quixote
tem aqueles conselhos que ele dá a Sancho Panza quando ele vai ser treinador de batalha, né? São conselhos prudentes. E ela organizou e consegue levar um corifeu de grandes juristas, o plural é comum, então estou repetindo para ser fiel à linguagem de inclusão, né? E também tem com esses trabalhos sociais que ela realiza, sempre com uma pegada cultural também, né? Nesse trabalho dela com sistema penitenciário, ela tem uma atividade que é samba no pé e direito na cabeça, né? Combinando a sensibilidade, a dimensão afetiva, que está na consideração do humano, que mesmo a sentença não pode retirar de quem é encarcerado, né? Há sempre um núcleo insuperável de dignidade que não pode ser suprimido, né? E com essa combinação de sensibilidade e razão, ela consegue construir mediações importantes para resgatar, para a ressocialização, né, os internos desse sistema que continua a sua engrenagem devoradora do humano que há em todas as pessoas que são submetidas a ele, né? Então, Carmela tinha me pedido para contribuir para o jornal mais permanentemente. Eu fazia contribuições episódicas, artigos de opinião. E aí eu propus que, ao invés da forma opinativa, livre, né, eu fizesse algo que está no meu ofício, que é a obrigação de ler teses, de ler dissertações, de ler... Fiz um seu, muito ligado ao seu trabalho de graduação, né? A Laila Jorge, né? Se tiver tempo, pode chamá-la para um sarau, ela é uma maravilhosa cantora, além de jurista e socióloga. Também livros que a gente lê, todo dia chega a bibliografia para a gente ler, e combinei com ela que o cerne da coluna seria sugestões para pesquisadores, porque eu estou apresentando trabalhos que estão circulando em primeira mão, né? Vão para os repositórios, às vezes morrem nos repositórios, né? Porque eles são acessíveis apenas a uma comunidade restrita, mas como sugestões a pesquisadores, eles circulam mais e, sobretudo, com sugestões a editores. Então, tivemos a chance de ver muitas dessas sugestões serem apropriadas por editores, e vários desses textos de resenha, né, se tornaram depois prefácios de obras que foram publicadas nessas circunstâncias. Carmela concordou, me estimulou um trabalho que inicialmente seria quinzenal, depois ficou semanal, semanalmente. E é incrível como o que parece ser um esforço tremendo escrever se torna facilitado pela rotina do escrever, né? E vira um vício. Então, eu me sinto inquieto no sentido de acumular material para a coluna, né? E tudo que eu leio eu quero transformar em resenha, né? Resenha no sentido do acadêmico, né? Que não são 140 caracteres, são textões, são resenhas de 12, 15 páginas, né? Que eu acho que é o percurso do intelectual, sobretudo o que vivencia a condição acadêmica, né? Ele começa fazendo resenhas, panorama da filosofia no século XXI, lições, né? Tratado. Ele começa fazendo as resenhas, né? Por exemplo, o concurso para professor titular da USP, do Miguel Reale, é Fundamentos do Direito. Você abre tudo que ele leu para organizar a sua qualificação no sentido de se habilitar à titulação do concurso da USP, né?
Claro que os eixos, as chaves, são muito criativos, mas quando a gente lê, são resenhas das obras, né? Recassensis, Panorama da Filosofia no século XX, 2 volumes de resenhas. Depois eles vão fazer os tratados. Quando eles estão muito qualificados do ponto de vista do seu domínio do campo, aí eles escrevem a introdução ao campo, as lições preliminares, como Miguel Reale fez. Lições preliminares de direito. Foi a obra final dele, como Pontos de Mira, né? Que era prolixo, então o tratado tem 60 volumes, né? Mas a introdução ainda assim tem 4 volumes, né? Pequena, do ponto de vista do parâmetro dele. Então, essa é a origem dessa coletânea que Carmela depois achou por bem reuni-las tematicamente para esse fim social, né? Projetar o jornal para os vínculos que o jornal tem com a comunidade de leitores, e são leitores muito qualificados, né? Carmela também é do Instituto dos Advogados Brasileiros. O Instituto tem 180 anos. Né? É sua colega na Academia de Ciências, de Direito, né? Então ela já se incumbiu de colar o selo do jornal com o selo da editora que se associou ao projeto, tematizando. E em uma série já temos mais ou menos uns 5 ou 6 volumes preparados. E saiu o primeiro volume, que reúne o material de minhas leituras sobre direito, cinema e literatura. Né? Então, o primeiro, aliás, foi um livro que ela organizou, Direito no Cinema Brasileiro. Você até foi no lançamento aqui em Brasília, no Carpetinho, né? Um trabalho primoroso, com contribuições de muitos cineastas e estudiosos do campo do cinema, né? Foi o primeiro texto que fiz. E meu enfoque é não de crítico de arte, ou de crítico literário, ou de crítico de cinema. O meu enfoque é o epistemológico, aquele que combina as interseções interdisciplinares ou de integração de saberes, no sentido, você mencionava Roberto Lira Filho, que ele aludia, aliás, de uma obra muito interessante, que é a Concepção do Mundo, na obra de Castro Alves, né? Em que ele diz assim que todos nós nos manifestamos com atitudes inteligíveis do ponto de vista de discernir a realidade do mundo, e o fazemos por aptidões, os mais geniais, pela integração de todas elas, né? Mas, por exemplo, a atitude causal explicativa do cientista, a atitude intuitiva do poeta, a atitude fundamentadora do filósofo, a atitude lúdica daquele que leva a vida a se divertir, a atitude reveladora do místico. Eu até brinco que quando o último cientista, o seu afã de causalidade, de articular causa com efeito, denodadamente chegue no topo da montanha do conhecimento, vai encontrar um místico lá sentadinho esperando por ele, com a diferença de que não sabe como chegou lá, não é isso? Porque nos seus êxtases, como Maritain, como Murier dizia, né, o São João da Cruz tinha a revelação do cosmos, né? E é fato, né? O artista intui e mostra, né? E então, a minha leitura sobre a perspectiva das obras que li, em geral vinculadas a temas que trabalham a questão da arte, da literatura e do cinema, várias aqui do cinema, né? Tem uma aqui que eu de passagem, que a certa altura eu digo que, por exemplo, entre os meus interlocutores desse campo,
pela perspectiva da história, da ciência e do direito, trabalharam o tema do cinema. Um deles notava que nunca pensei, ao ler o livro, que pudesse, inclusive, dramatizar de forma tão intensa a sua própria existência. Luiz Cancelier, né? Eu trabalhava, Vladimir, a temática do cinema e do direito, né? E que acabou como que num roteiro de Camus, né? Adotando o único ato que Camus dizia é o verdadeiramente filosófico, o suicídio, né? Exatamente para demonstrar, né, que foi vítima de uma conspiração do lawfare, que é a pior forma, né, de uso do direito para vencer inimigos, não é isso? Cancelier, por exemplo, trabalhou muito a temática e era uma das suas linhas de pesquisa. Mas aqui, ao prefaciar o livro da Carmela, Direito no Cinema Brasileiro, eu faço uma passagem aqui, Vladimir, está aí na página 35. Reporto as ricas e plurais contribuições coligidas do livro que ela organizou, né? Com temas que trazem ainda a vinculação em algumas abordagens também da questão política, por exemplo, a vivida sob a sombra do autoritarismo obscurantista que resultou em censura, em tortura, em exílio, em assassinato político. No recém-lançado volume, o número 7, estou vendo porque lá na UNB tem muita sessão de leitura de capítulos feitos pelos escritores, né? A última que eu me lembro, você estava, né? E foi o João Omino lendo Cidade Livre, né? Um capítulo, bem para nós um capítulo, acho que vocês fazem aqui também isso, né? Então, eu estou me referindo a uma coordenação de uma série que eu dirijo há 30 anos, chamada Direito Achado na Rua. Esse volume era sobre justiça de transição. E a passagem que estou começando a ler, eu dizia, inclui um texto do cineasta, expoente do documentarismo brasileiro, meu colega de UNB, Vladimir Carvalho. O título do texto é A Resistência em Brasília, um breve testemunho. E de lá do texto do Vladimir, né, então, apto, né, eu destaco, né, nesse mesmo ano de 1971, por mais que tentasse evitar, confrontei-me com o esquema de repressão do Estado discricionário. Meu primeiro longa-metragem, O País de São Saruê, foi liminarmente proibido pela censura, e mais do que proibido, interditado em todo o território nacional. O veredito dos censores, como está no Diário Oficial da União, incluíam a justificativa afirmando que o documentário, imagine, feria a dignidade e os interesses nacionais. Decidi, então, que não iria desistir e inscrevi o filme na competição do Festival de Brasília. Para minha surpresa, ele foi selecionado. Entretanto, para purgar os meus pecados, a direção da Fundação Cultural, não é no seu tempo de dirigente da Fundação Cultural, Coutinho, que tinha como presidente do seu conselho José Pereira Lira, foi nosso professor lá no UNB, ex-chefe de polícia no governo do general Eurico Dutra, foi taxativa e dias depois recusou a decisão da comissão de seleção. Ficava o dito por não dito. Apelei e fui sozinho e contrafeito ao velho Pereira Lira. Lembra que ele usava uma bengala, que era um estoque? Era um estoque, tinha um punhal ali dentro. Homem tosco, serviu aos poderosos. Paraibano como ele. Isso, ele está aqui, herdeiro dos coronéis do Piancó, na Paraíba.
Disse-me seco como uma múmia, despachando-me: se esse seu filme fosse boa coisa, não teria sido preso na censura. Ainda insisti em não bater na porta do gabinete de Rogério Nunes, que a gente sempre via nos filmes do Cine Carim, do Cine Atlântida, né? Departamento de Censura Federal, ele assinando os filmes. Né? Manhoso e sibilino, chefe da Censura Federal. E aí foi a vez da mais descarada farsa. Apanhou o meu processo e foi despachar com o general Canepa, o temível chefão da Polícia Federal. Duas horas depois, voltou dizendo que o ministro Alfredo Buzaide, mas você andava nas companhias, né? Estava muito preocupado com o que lera na imprensa e, temendo pelo festival, desaconselhara qualquer liberação. Resumo da ópera. O país de São Salué foi substituído por uma xaropada esportiva chamada Brasil Bom de Bola para adular o ditador Médici, que havia recebido em praça pública os vencedores da Copa de 70, objeto do documentário. Ainda bem que o outro agora se machucou e o Lula não vai ter esse constrangimento, né? O Neymar, né? Eu continuo, né? Sugiro a leitura completa do texto de Vladimir, conforme a referência indicada, em tudo ilustrativo do quadro hostil que o autoritarismo esboça, para escapar ao modo artístico de fazer a leitura simbólica do social, do político e do jurídico. E no ambiente universitário, também afetado por essas interferências, de que modo o conhecimento crítico, nas suas múltiplas expressões, aquelas a que me referi, né? O intuito artista, o filosofar, o fundamentador, né? O causal explicativo do cientista, até o lúdico do diletante, né? De modo que o conhecimento crítico, nas suas múltiplas expressões, se preserva, gerando formas sutis de resistência. Assim também em relação ao cinema. De fato, conforme o Vladimir concluía lá no texto dele, foi no clima dessa reconstrução da Universidade de Brasília e como pedagogia para a superação do período autoritário que realizei Barra 68, sem perder a ternura. Então, o registro aqui é em homenagem ao Vladimir, né? Hoje a minha esposa disse que viria, não é por mim, por sua causa. Apesar de você. Apesar de mim, ela vinha porque o Vladimir está aqui, né? Então, o conjunto de textos que está aqui é sempre uma tentativa de desentrañar desses discursos que eu encontro nas narrativas sobre as quais eu trabalho, essa perspectiva não só de conhecimento de mundo, mas de compreensão da ação política que arma a nossa consciência para que ela salte da história e se coloque como realizadora de um protagonismo que transforme o mundo, né? Que transforme o mundo. Claro que, nesse caso, pensando a direção dessa transformação pela democratização da democracia, pela constitucionalização da Constituição, né? Pela afirmação da dimensão realizadora do direito, que não pode ser outra senão a de assegurar a contínua e constante humanização dos sujeitos, né? Porque nós não nascemos humanos, nós temos que nos constituir na nossa humanidade e na nossa experiência histórica, né? E acho que esse é o papel também do escritor, né? De fazer esse trabalho de extrair ou inserir nos discursos que ele toma como base do seu ofício, né? Essa dimensão humanizadora do mundo e da nossa própria experiência na sociedade, né? Bom, é isso, agradeço a todos e todas que estão aqui, né? Olá, ouvintes. A leitura de hoje é Lucas, capítulo 6, de 12 a 19. Segundo Lucas,
Jesus se retira em oração no alto da montanha antes de escolher os 12 apóstolos e de proferir as bem-aventuranças, conforme os versículos 20 a 23. Estas bem-aventuranças foram proclamadas para todo o povo que o segue. A montanha é lugar sagrado para o povo judeu. É encontro com Deus. Dentre esse povo, haverá aqueles que darão testemunho. Testemunho é a palavra grega que também tem um sentido de martíria. São os 12 enviados que também provarão do mesmo sofrimento de Jesus, sendo martirizados. É importante informar que, na cultura bíblica, os números expressam, simbolicamente, um sentido na vida. No Antigo Testamento, as 12 tribos, representadas pelos filhos de Jacó, simbolizavam todo o povo eleito, abençoado, em que Deus cumpre a sua promessa de terra, bênçãos e de descendência. O cristianismo dá novo significado para o número 12. No Novo Testamento, os 12 apóstolos representam todos aqueles que aderem ao seguimento de Jesus e anunciam o Evangelho. Jesus desce da montanha e fica junto a seu povo sofredor, cura-os de vários males e proclama promessas de felicidade. Lembremos que somos povo de Deus, participamos também das bênçãos, promessas e do compromisso de seu seguimento. Bem comum, todos dando as mãos, os direitos também os deveres, respeitados por todos serão. Então, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão. Jesus Cristo, só Ele é o caminho, plena luz a indicar direção de um mundo no amor renovado, novo céu, nova terra virão. Então, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz. Justiça e paz se abraçarão. Jesus Cristo